lá, vamos concluir nossa etapa de estudos então sobre a dimensão sociológica do trabalho. Nas aulas anteriores a gente já tinha compreendido um pouquinho sobre o sentido do trabalho para a sociologia, sobre o histórico do trabalho, né, ao longo do tempo aí da humanidade, como é que a humanidade encarou o trabalho, e falamos também um pouquinho sobre a visão moderna, né, em torno de divisão do trabalho, o que o Marx ali pensou, o que o Durkheim pensou, né, os dois contraditórios, né, um acha que a divisão gera desigualdade, o outro pensa que gera solidariedade. E aí nós chegamos agora aos conceitos de trabalho, tá? Trabalho enquanto atividade. Vamos lá. Nessa dimensão conceitual do capítulo 7, primeira coisa, o que é mercado de trabalho? Tá? Mercado de trabalho, então, é o conjunto, né, de todas as organizações sociais onde trabalho é realizado, comprado ou vendido. Isso é trabalho. Isso é mercado de trabalho, tá? É a forma como todas as ações são organizadas numa sociedade. Esse mercado de trabalho está dividido em dois, o primário e o secundário. Veja que o primário tem 2 pontos porque ele ainda se divide de novo. Mercado primário, pessoal, é aquele mercado que geralmente engloba as profissões que têm maior especialização, onde os indivíduos tiveram de estudar mais, de se preparar mais. E é também o mercado de trabalho primário é o que permite maior criatividade e autonomia. As pessoas têm uma certa liberdade para o trabalho, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Exemplo de mercado de trabalho primário. Nós vamos ter cientistas, né? Outras pessoas que tiveram uma especialização muito grande na sua profissionalização. Já o mercado mercado de trabalho primário geralmente são as remunerações melhores. Já o mercado de trabalho secundário são aqueles dos empregos que exigem menor especialização, mas que também têm a menor remuneração, são mais instáveis, né? São mais arriscados à perda, a rotatividade é grande, né? A pessoa fica pouco tempo naquele trabalho, não existe uma valorização social muito grande. Então, diríamos que o trabalho no mercado de trabalho primário são as profissões mais valorizadas, mais especializadas e bem remuneradas. Esse mercado de trabalho primário se divide em outras 2 categorias, o independente e o subordinado. Fácil de entender pela própria nomenclatura. Que seria o mercado de trabalho primário independente? Alto nível de criatividade, a pessoa poder criar, decidir o que ela vai fazer, de autonomia para tomar as decisões no seu trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Cientista, super tem criatividade e autonomia. Professor universitário tem relativa autonomia para decidir como vai agir. Advogados, executivos, né? Outras profissões, então, que vocês estão vendo que tem certa liberdade de atuação e usa-se muito da criatividade. Já o trabalho primário subordinado também tem uma necessidade de especialização, alguns são bem remunerados, porém não tem muito aquela liberdade de poder fazer o que quer, né? Geralmente tem mais rotina, tem mais questão de ser submetido a algum tipo de autoridade. A gente está falando mais de prestadores de serviço, por exemplo, tá? Pessoas que trabalham com técnica de manutenção, operários especializados, né? Pessoas que trabalham com administração, por exemplo, em caixa de banco. Ele precisou de um estudo e tudo, mas ele meio que tem um controle sobre a atuação dele, certo? Então, isso é mercado de trabalho. Existe o primário e o secundário, e o primário está dividido em independente e subordinado. Outro termo, outro conceito importante que a sociologia lida dentro do trabalho é o conceito de trabalho industrial. Ele é um conceito que vai surgir dentro da sociedade moderna, capitalista, e vai ser extremamente importante para analisar as características dessa sociedade moderna, tá? O trabalho industrial é um conceito que veio muito do Taylorismo, tá? Lembram-se que nós tínhamos falado do Winslow Taylor, né, um britânico que desenvolveu um estudo científico sobre industrialização. E dentro desse estudo do Taylor, ele fala o seguinte, olha, o trabalho industrial ele tem 2 divisões, uma horizontal e uma vertical.
e essas divisões têm que ser muito precisas e serem seguidas muito à risca, senão a indústria não vai ter lucro. O que é a divisão horizontal? É a divisão das tarefas. É aquele processo que eu disse a vocês. O trabalhador, cada um, tem a sua função e não pode sair dela. Você foi feito para apertar parafuso, você tem que se especializar naquilo. Você foi feito para controlar o estoque. Então é a divisão da tarefa entre os operários, tá? A divisão horizontal. A divisão vertical é aquela divisão da hierarquia da indústria, da empresa, né? É a separação entre as etapas de projeção e execução. É mais ou menos assim, é necessário respeitar que existe o operário, que existe o gerente, que existe o diretor e aquela outra situação. Existem pessoas que projetam e pessoas que executam. Essa é a divisão vertical. E o Taylor dizia que o sistema produtivo só seria eficiente se ele cumprisse e tivesse essa divisão muito bem organizada. Então, no início, quando esse sistema do Taylorismo foi colocado em conhecimento, tá? Ali pelo início do século XX, ele foi muito bem aceito. Depois, lá pela metade, por volta ali de 1950, 60, começou a se verificar que esse sistema muito rigoroso, inclusive, já não estava funcionando mais. Conflitos dentro das fábricas, número de faltas, uma burocracia excessiva, tá? E aí vão surgir adaptações ao sistema taylorista, né? Aquele modelo fordista de trabalho, né? Trabalhinho na esteira, em série. E uma dessas adaptações ao modelo taylorista vai ser o toyotismo. As fábricas da Toyota, lá a japonesa Toyota, vão adotar um outro modelo produtivo que se entendeu ser mais eficiente naquele momento. No que é baseado o toyotismo? Primeiro, a recomposição de tarefas, de modo que ampliar o conteúdo do trabalho e motivar o trabalhador. Olha, você não nasceu só para fazer parafuso. Você pode aprender outras coisas porque você pode ter outras utilidades. Isso representava um incentivo. Mas a ideia de recompor tarefa também cumpria uma outra função, que era de flexibilizar a produção. De repente, o que é essa flexibilização? Eu não tenho que produzir para acumular um tantão, como era no modelo fordista baseado no taylorismo. Eu tenho que produzir de acordo com a demanda do mercado. Se o mercado pede muito, eu produzo muito. Se pede pouco, eu produzo pouco. Por isso, o trabalhador tinha que saber fazer mais de uma etapa para ele poder trabalhar em qualquer condição. Era flexibilizar a produção. Para garantir essa flexibilização, o toyotismo adotou muito a terceirização, pessoal. Então, assim, para ser mais eficiente, se eu tenho uma montadora de carro, eu produzo parafuso, eu produzo tudo, isso pode representar prejuízo e lentidão. Então, a terceirização é o quê? Em vez de produzir o parafuso, eu compro ele de uma outra empresa especializada naquilo, porque daí eu não corro o risco de ficar com o parafuso aqui estocado. Eu vou comprar de acordo com a minha demanda, para produzir só a quantidade de carros que eu preciso, e meu carro vai sair com uma qualidade ainda maior. É uma melhoria contínua, né, do processo. Hoje em dia a gente está vendo que as empresas elas estão meio que mesclando um pouco do modelo taylorista com o modelo toyotista, tá? Para conseguir o melhor desempenho possível, tá? As pesquisas mostram hoje em dia que há uma mescla entre esses dois modelos. Um terceiro conceito que o capítulo vai trabalhar para vocês é o conceito de profissões. E aí nós vamos destacar um teórico, tal qual Parsons, que ele vai falar sobre o que são profissões baseada em dois conceitos, o estruturalismo e o funcionalismo, que nós estudamos lá no início, nos conceitos básicos da sociologia, lembra? Essa visão estruturalista aí do Parsons leva ele a afirmar que as profissões elas são organizadas de um modo a interferir diretamente na organização da sociedade, no modelo de sociedade que se deseja colocar naquele momento. Ou seja, esse estruturalismo aí verificado pelo Parsons procura compreender o sentido da ação social, da ação das pessoas a partir de outras influências, ou seja, vai verificar que o trabalho é uma ação social organizada e pensada com um determinado objetivo, tá?
O Parsons, então, ele vai ter essa visão estruturalista e funcionalista. E uma outra coisa que nós vamos destacar é sobre essa questão do profissional, tá? Esse conceito de profissional é um conceito muito comentado pelo Weber. Faltou o nomezinho dele aí, Max Weber, viu, pessoal? Acrescentem. O Weber disse o seguinte: dentro dessa situação de profissionalização, há um destaque para uma coisa que ele chama de burocracia. O profissional, então o Parsons ele fala do profissional nessa visão estruturalista. O Weber vai falar do profissional dentro de um processo burocrático. O que é burocracia? É a organização formal, é o sistema social em torno de objetivos específicos, né? E esse sistema tem vários grupos, né? Subdivididos, porém relacionados um com o outro. Então, o que é isso? Por exemplo, o sistema judiciário de um país, uma universidade, né? A igreja, propriamente, é uma organização trabalhista e é uma organização burocrática. O que significa isso? Existe uma hierarquia, gente. Burocracia é isso, é uma hierarquia, tá? O trabalho é dividido conforme o objetivo que se quer alcançar naquilo ali. E cada parte, cada profissional dentro dessa hierarquia tem que cumprir a sua parte de modo a alcançar aquilo dali. Aí vai acontecer o seguinte: desconsidere essa terceirização da produção, tá? Isso aí ficou errado, copiado do slide anterior. Dentro da questão de organização do trabalho, retomamos então. O Weber fala desse conceito de burocracia, tá? Que é o quê? A organização das instituições trabalhistas para atingir o objetivo que elas têm. E aí o Weber fala o seguinte: o trabalho moderno ele é organizado em cima disso, tá? É uma racionalidade, é um rigor dentro da organização do trabalho. Mas existe uma crítica moderna ao excesso dessa burocracia. Não é que o Weber defendia, ele apontou, olha, as organizações trabalhistas, elas são baseadas nessa burocracia, que é uma racionalidade, um rigor. Ó, tem esse que faz essa etapa, esse que comanda isso, esse que faz aquilo, com um objetivo que é o desenvolvimento daquele intuito ali que aquela organização trabalhista tem. E aí alguns pensadores modernos vão criticar o excesso de burocracia. Um deles é o Robert Merton. Ele vai dizer o seguinte: olha, quando uma organização profissional, uma empresa, seja ela qual for, quando ela excede em burocracia, nessa coisa de só uma pessoa pode fazer isso e o outro aquilo, ela pode ter o efeito contrário. O excesso de burocracia pode gerar, por exemplo, uma paralisação. A rigidez excessiva, a previsibilidade, aquela situação, pode fazer com que a empresa, em vez de produza mais, produza menos, não alcance aqueles objetivos que ela tem. Então, é preciso que não haja uma acomodação dentro da organização para que ela consiga se adaptar às demandas do mundo, tá? Então, em termos de trabalho e organização, seria isso daí, certo? O conceito do Weber em torno que as instituições sociais trabalhistas se baseiam na burocracia, e a crítica do Merton dizendo que o excesso de burocracia pode prejudicar o objetivo das instituições trabalhistas. Era isso, basicamente, esse capítulo, pessoal. Até a próxima!